Beleza, então nessa aula de hoje aqui ao vivo, eu sempre gosto de fazer, sempre tem essas aulas já gravadas, né? Porém, essa área que vocês estão fazendo aí agora, tem uns a mais, né, que a gente gosta de falar aqui na live, viu? Nessa aula ao vivo aqui. Algumas coisas que vocês não vão ver lá na gravação. Mas assim, eu vou começar hoje aqui pela base, né, que a gente precisa ter aí, que é a questão do cadastro do produto. Então, vocês há de concordar comigo que se não tiver um produto, não vai ter venda, não vai ter empresa, não vai ter nada, né? Não vai ter funcionário. Então, a contabilidade em si, ela gira em torno do produto. Então, por isso que a gente precisa bater sempre nessa tecla aí dos cadastros, né? Que tá tudo certinho. Essa semana aqui eu estou fazendo bastante consultoria, análise, né? De empresas. Então, assim, de 10 empresas que eu pego para olhar, 9 estão com o cadastro errado, né? Então, a gente precisa estruturar isso agora, porque a gente está tendo aí agora uma mudança para o regime novo tributário que está vindo aí, né? A reforma tributária. E o que acontece? Se essas empresas não estiver preparada nessa questão de cadastro, a gente vai ter muito problema. Então, você que é contador, né? Ou está entrando na área agora, vai ter muito problema, porque assim muita gente não consegue ainda fazer o básico, né? Que é o cadastro do produto corretamente. Então, quando for migrar lá para, quando for mudar os impostos aí, né? Que alguns vão ser excluídos e vai juntar tudo em um só, tem que fazer uma transformação bem grande nos cadastros. E isso vai acabar quebrando muita empresa. E se não souber fazer, vai dar problema. Então, por isso que nessa aula de hoje eu quero bater mais firme nessa parte aqui do cadastro mesmo, viu? Então, o que acontece? Lá na aula, no curso, lá, se não me engano, no módulo 2, lá fala, no módulo 2 ou 3, fala lá dos cadastros, né? Dos campos importantes. Eu tenho uma telinha aqui, que é no sistema que eu utilizo aqui. Talvez vocês já tenham visto esse sistema em algum lugar aí, né? Chama M3. Eu gosto de utilizar ele porque ele tem uma tela bem bonitinha para a gente conseguir mostrar. O do treinamento que vocês vão usar é o outro, o SG Master. Aí também é bem bacana o sistema. O cadastro de produto, o que acontece? O que vocês têm que focar muito na contabilidade é em pegar relatório periodicamente, né, do cliente e estar verificando isso aqui. Mas, assim, um cliente hoje, ele de um supermercado, vou colocar aqui, ele vai ter 25 mil itens, né, em média ali, ou mais, ou 30 mil, depende do tamanho. Deixa eu só ligar o ar-condicionado aqui. O que acontece? Você não precisa pegar o estoque dele todo para olhar, não. Porque, assim, desses 25 mil itens ou 30, o giro dele ali é 5 mil, 7 mil itens no máximo, assim, pelo que eu vejo, né? Por mais que a pessoa tenha aquele monte de produto no estoque, mas o que gira, o que o pessoal compra, o que ele compra e vende, é em média de 5 mil itens diferentes. Essa média aí que a gente vê aqui. Né? Então, assim, não é difícil de chegar nesse erro aí. Muitas contabilidades hoje estão perdendo clientes por causa exatamente desse ponto aí, por causa de cadastro de produto. Então, através daquilo ali, a Receita Estadual vem, aplica uma multa, né, na empresa, o cliente fica insatisfeito porque ele acha que a contabilidade deveria estar olhando aquilo e realmente, né, um serviço do contador também olhar. Aí ele fica insatisfeito e vai para outra contabilidade. A outra contabilidade vai pegar e vai falar que vai fazer. Mas depois, se tiver ali um ano de empresa, né, na contabilidade, eles vão ficar igualzinho ao anterior. Não estou falando que é uma regra, são todas, né? Mas é os casos que eu vejo acontecer aí. Então, assim, a gente tem que bater muito nisso aí. Você resolver nesse problema dos cadastros, o restante automaticamente fica certo também, fica tranquilo de mexer, né? Então, quando a Receita vem ali depois de 5 anos e aplica uma multa num cliente, 50 mil, 100 mil, igual eu já vi aqui com algumas empresas, então o cliente já fica insatisfeito. A partir daquele momento, tudo que você fizer na contabilidade de errado, qualquer coisa ali é motivo dele jogar na cara, falar que vai sair, né? Então, assim, você pode ver que o motivo está envolvido aí através dos produtos. Então, beleza. Tem essa telinha aqui do cadastro.
Deixa eu só fazer um print aqui, tá mais fácil. E aqui a gente tem alguns campos, né? Assim, todo sistema ele tem muitos campos. É o caso desse aqui que tem várias abas. Quanto mais a empresa usar isso aqui, então é papel ali do contador, da contabilidade, do consultor, né, daquela empresa, mostrar para o cliente as funções dessas abas aqui que existem no programa. Existe muita coisa no cadastro que o pessoal não utiliza, né? Por exemplo, normalmente tem, eu não sei se isso aqui vai ter, mas normalmente tem a abazinha de vencimento do produto, né? Isso aqui eu acredito que não tem, mas tem, acho que tem aqui, alguma coisa aqui. Promoção. Normalmente, eles habilitam, se precisar, qualquer sistema hoje tem isso. Validade dos produtos. É uma forma de você controlar e tirar da prateleira, né, os produtos que estão vencidos. Isso também é uma outra coisa que o cliente fica chateado demais. Você compra um produto e chegar em casa e está vencido. Então, por mais que o cliente seu lá vai fazer esse controle manualmente, mas ele não dá conta. Uma hora ou outra vai dar problema, né? O cliente vai pegar, vai levar, vai estar vencido, e por causa daquele produto vencido, talvez ele não volte na loja do seu cliente. Então, isso é uma outra demanda que é interessante você orientar o cliente, né? Usar esses campos do sistema. Então, eu vou pegar aqui, ó, dados cadastrais. Eu tenho aqui o código de barras. Esse código de barras aqui é interessante, sim, porque a maioria dos produtos hoje tem esse código. Só que quando a gente vai fazer uma auditoria aqui, normalmente nos produtos, a gente pega muito produto sem o código de barra. A gente sabe que existe código de barra naquele produto e o cliente não colocou, né? Então, isso complica, porque hoje, com o código de barra, a gente consegue fazer uma correção mais rápida. Mas, para frente aí no curso, vocês vão aprender a fazer essas correções também, viu? Com as nossas ferramentas aqui. Então, você consegue identificar o produto através desses códigos de barra mais fácil nas bases de dados que os sistemas oferecem, igual o auditoria, o C tributário, que eu vou ensinar vocês a utilizar aí no decorrer do curso. Então, orientar o cliente sempre a colocar o código correto. Muita gente coloca o código faltando número, né? O que acontece? Isso são algumas empresas menores, né? Que o pessoal não tira o cupom na hora, deixa para tirar depois que o cliente foi embora. Ele vai lá, depois que vendeu durante todo o dia, vai lá e tira 10 cupons, né? E vai escolhendo qualquer produto lá. Então, isso acontece muito, muito, muito. Não acontece em redes grandes, né? Que eles são obrigados a passar tudo no fiscal lá. Só um minutinho. Então, isso aqui é uma das informações que você sempre tem que estar olhando. Eu tenho até uma aqui. Deixa eu pegar uma aqui para você ver. Essa aqui foi até uma análise que eu fiz hoje aqui. Aqui, ó. Então, isso aqui eu fiz através dos cupons fiscais de saúde, igual eu estou falando. Se você pegar hoje os cupons fiscais do cliente dos últimos 12 meses, você já consegue saber eliminar ali 90% dos erros do cadastro dele, né? Você consegue identificar isso aí. Você não precisa ser a pessoa que vai corrigir isso, mas você tem que mandar para o seu cliente, né? Falar com ele, falar, esses produtos aqui estão errados. Por exemplo, essa análise que eu fiz aqui, todos esses produtos que aparecem aqui estão com divergência, ó, todos. Vou puxar aqui para você ver. Então, é um exemplo aqui de erros que a gente tem, quer ver? Por exemplo, aqui, essa aba. Nessa aba aqui, ele vai mostrar para mim qual o CFOP que o cliente meu utilizou. E aqui na frente ele vai mostrar qual é o correto, né? Isso na auditoria que vocês vão aprender a fazer. Então, eu tenho aqui outro produto. Vou pegar esse aqui, vou puxar lá para vocês verem que produto que é. Carregador de celular, né? Carregador de celular. O NCM está divergente, né?
O que a pessoa informou lá foi o 85044010, o correto é 85444200. Então aqui já está errado. Não bastava ele errar só isso, errou também o CFOP. Então, o CFOP de venda está aqui como tributado, 5102. Mas, na verdade, o correto é 5403. Sabe qual é a gravidade desse erro aqui? Que ele está pagando imposto a mais de ICMS nessa operação de venda desse produto aqui. Então, ele deveria colocar como substituição tributária, né, que foi recolhido quando ele comprou a mercadoria. Ele foi colocando no cadastro 5102, está pagando de novo, né, pagando novamente. E isso tem um monte. Eu vou até fazer um filtro aqui, para vocês acompanhar. Vou pegar aqui, ó, só o 5102 e vou selecionar o que deveria estar 5403. Olha o monte aqui, ó. Então, assim, são vários produtos errados, são vários que ele colocou aqui errado, ó. CST divergente, alíquota de CMS divergente. Então, esse trabalho aqui deve ser feito. Isso aqui você só informa o cliente, fala, ó, os produtos estão errados, tá assim, o cliente vai sentir, né, mais importante quando você mostra, ele sente que você está tomando conta realmente da empresa dele. Você está atento nisso aí. Isso aqui você pode fazer mês a mês com o seu cliente, com os arquivos de XML de venda dele, né? De saída, você pega ali no último mês, faz. E todo mês você faz aqui, até você consegue eliminar todos os erros. E por que que acontece? Aqui também, nesse cliente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu tirar o filtro. Tirar esse aqui também. Aqui já tem o contrário. 5405. Até que essa pessoa errou aqui só. Ó, tem alguns que eu pego que deveria estar tributado e a pessoa colocou substituição tributária. A Receita depois vem cobrar dele isso aí, com juro, multa e correção. Então, de qualquer forma, ele vai perder. Se ele estiver pagando a menor, a Receita vem depois e cobra, né? Se ele estiver pagando for a maior, é ruim para ele, que é o caso desse cliente aqui. Esse cliente aqui que eu fiz a consulta, ele está pagando mais de R$ 800, se não me engano, todo mês a mais de imposto que deveria ser pago. Então, um dinheiro que poderia ir lá para o caixa dele, né? Comprar de mercadoria e revender. Esses 800 ele poderia estar fazendo ele virar 2.000, mas não, está pagando errado. Então, isso aqui tem que ser orientado para o cliente sempre. Então, de onde nasce esse erro lá que você está vendo no cadastro desse cliente aí? Tudo por aqui, ó. Porque no momento que você está dando entrada lá na nota fiscal, é um momento que você tem para poder fazer essa configuração correta aqui, usando seu conhecimento, né? Então, eu já falei aqui do código de barras, a precificação aqui, né? O valor de aquisição do produto, o valor de custo, valor de aquisição, valor de custo, custo médio, lucro, valor de venda, está aqui nessa área. Aqui também tem a parte tributária, essa aqui é a mais interessante, a mais importante do cadastro, né? Aqui eu tenho a parte da origem da mercadoria. Por que é a origem aqui? Ó? Todo CST ou CSSN, né, que a gente chama de Código de Situação Tributária, é ele que define a tributação do produto. Ele que vai definir para mim se esse produto deve ser pago ICMS ou não, se já foi recolhido anteriormente pelo seu fabricante. Então, através disso aí. Então, deixa eu pegar uma nota aqui. Essas notas aqui são até as notas que estão lá na pastinha das aulas, viu? Vocês estão tendo acesso a elas lá também. Aqui, ó. Então, quando eu pego um produto desse aqui, dessa nota, tá aqui, ó, CST 510. Esse primeiro número que você está vendo aqui, ele identifica a origem da mercadoria. Então, se é nacional ou não. Se ela tiver zero aqui, significa que ela é uma mercadoria totalmente nacional, né? Agora, se ela veio aqui com o número 1, número 2, número 3, 4, 5, assim em diante,
ela mostra que esse produto ele é importado, ele tem alguma parte da matéria-prima dele que foi importada. É por isso que deve ser colocado aqui. E por que colocam esse número aí de... O que vai mudar para nós aqui no comércio varejista? Nada, né? Não vai mudar nada. Agora, lá quem é o fabricante, aqui do Brasil, o distribuidor, o fabricante, na verdade, né, que compra matéria-prima para fazer esse produto aí, ele tem alguns benefícios com o produto ali que a matéria-prima veio não sei de onde, tal, é sempre assim, né? Então, por isso que é identificado isso aqui, e mostrar que os benefícios que ele teve lá na fabricação desse produto é um benefício correto. E esse código vai mostrar de onde ele tirou de qual legislação que ele tirou essa ideia aqui de fazer a redução de alguns impostos, né? De CMS, de IPI, né? De PIS/COFINS. Então, esses códigos vão identificar essa informação para a Receita. Então, aqui, ó, os dois últimos números sempre significa a tributação do produto. Então, a pessoa tem que estar alerta. Vocês têm uma tabelinha aí nas aulas, que é a tabelinha que eu coloquei assim, os CFOP e CST mais utilizados no dia a dia, né? E é essa aqui, deixa eu abrir ela aqui para a gente poder. Aqui. Então, coloquei essa tabelinha porque ela acaba ajudando você a amarrar um código com o outro. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o CST. Coloquei até separadinho para você entender que o primeiro é a origem e os dois últimos são a tributação. Nós temos outra tabelinha, temos a tabela do CST, Código de Situação Tributária, e temos a tabela do CSOSN. Então, você tem que diferenciar isso aqui, ó. Tem que diferenciar por quê? O CSOSN é para identificar que a mercadoria é de uma empresa do Simples Nacional. Então, se a empresa, o seu cliente ali é Simples Nacional, e no momento que ele emitir a nota fiscal, ele estiver colocando aqui, for um código CST com 3 números, você tem que notificar seu cliente, falar, tá errado. Você tem que colocar um CSOSN, que tem 4 dígitos. Então, juntando esse código aí, mais a informação que vem aqui abaixo, ó, empresa optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito de CMS, IPI. Então, juntando essas duas informações, vai reforçar a tese aí que a empresa fornecedora é optante pelo Simples Nacional. Tá conseguindo me ouvir direitinho, mano? Tô sim, tô sim. Ah, tá. É que o meu retorno aqui não tá bom, por isso que eu tô falando. Então, o que acontece? Essa regra aqui você pode olhar pela tabelinha. Então, nessa tabela aqui, ó, toda nota que vier lá com um final 00, automaticamente o CSOSN dela vai ser o 0102. Isso aqui para o comércio varejista. E automaticamente também a gente vai ter que usar um CFOP de produto tributado. Que são, ó, 1102, 2102, 5102, 6102. Sempre quando tem esse número aqui, ó, o número 1, no segundo número do CFOP, mostra que essa mercadoria não tem substituição tributária. Não é substituição tributária. Se ela tiver um número 4 aqui no segundo número da nota, significa que essa mercadoria tem substituição tributária. Então, por isso tem que ficar atento. Se eu tenho um CFOP que tem um segundo número com o segundo dígito sendo 4, esse CST aqui também tem que ser de substituição tributária. Eu não posso trocar, por exemplo, colocar aqui um 1403 e um 000. E esse erro, ele acontece muito. Eu tenho várias empresas que dão consultoria mensal e posso te dizer que várias têm esse problema. Várias chegam os arquivos aqui com tudo trocado, né? Então, assim, por uma parte, a falta de conhecimento, falta de atenção, falta de configurar o sistema corretamente, né? Então, beleza. Eu expliquei aqui já sobre a origem da mercadoria. E aqui em todo sistema que você pegar, talvez você já vai encontrar uma base cadastrada aqui, ó, tributado, ST isento. Só que para aparecer isso aqui, nós temos a configuração anterior.
Aí nós temos uma configuração por dentro disso aqui para aparecer essa opção para você. Vamos acessar aqui. Aqui. Então, para aparecer aquela palavra lá, tributado, essa aqui, ó, que está aqui na tela, primeiro eu tive que fazer essa configuração aqui no meu sistema. Então, por isso, assim, eu sou contra o pessoal fazer muitos os trabalhos nas contabilidades, nas empresas, só pelo automático, né? Inclusive, lá eu faço os vídeos lá do TikTok e eu vejo muita gente comentando, falando assim, mas isso é sistema, é só configurar o sistema correto. Só que, de qualquer forma, tem um ser humano por trás dessa configuração, né? O sistema dá as opções, mas se você marcar errado aqui, vai ficar errado. Então, por trás disso aqui, quando um produto é tributado, é o momento de fazer a configuração. Ó. Se eu for uma empresa do Simples Nacional, eu vou colocar o 102, que é usado por tributado. A mesma coisa que está naquela tabela lá que eu deixei para vocês aí. Ó. 102, tá vendo? Aqui, ó, 102, tributado. O que significa? Significa que essa mercadoria ela vai ter que ser recolhida do ICMS depois que essa empresa fazer a venda. Passar no caixa lá, vai registrar para pagar esse ICMS no seu imposto mensal. Onde eu estava aqui? Deixa eu pegar aqui. Tá aqui. Aqui tem o CST. Qual o CST que corresponde a excesso SN? Na minha tabelinha aqui também tem, ó, do lado, ó. 0102 000. Aqui, então. Se ele é tributado, toda vez que vocês falarem em tributado de uma mercadoria, ela vai possuir uma alíquota, né? Então, sempre vai ter essa alíquota. Nesse caso do produto aqui, ou dessa que a gente vai usar aqui, vai ser 18%. Porém, cada estado do Brasil, ele possui uma legislação específica do ICMS. Então, eu tenho, nesse grupo aqui, tem alguns alunos aí de outros estados também, de Minas Gerais e outros estados. Então, cada estado, você vai olhar e vai... Eu vou pegar aqui o de Minas Gerais, né, que é o que eu estou mais acostumado aqui de olhar. Regulamento ICMS Minas Gerais. Mas vocês podem pesquisar no estado de seus aí, não tem problema. Mas se eu for dar o exemplo aqui de todos os estados, né, é meio complicado. Mas todos usam praticamente a mesma regra. Então, que esse é o regulamento onde fala de tudo que é referente a ICMS, de Minas Gerais, né? Se eu abrir aqui, ele foi até reformulado há pouco tempo, né, em 2023. Tinha 10 anos que não mexia nesse regulamento, né? E aqui ele mostra tudo que fala sobre o CMS. Eu tenho aqui as alíquotas que podem ser usadas, né? Por isso que quando eu pego aqui no meu sistema, eu tenho a alíquota aqui, ó. Quando eu clico, o sistema meu tem as opções 7, 12, 18, 25. Por quê? A Receita Estadual, ela vai me falar, vou até abrir aqui. Vou mandar esse link também no grupo. Aqui ele está falando tudo de alíquota, quais as alíquotas que existem, né? Ele fala aqui que em Minas Gerais a alíquota básica nossa é 18%, mas se for cesta básica é 7%, tudo está aqui, ó. Né? Então tem vários, ó, Bucha, in natura, 8,4%, e assim vai, ó. Tem várias 7% aqui, ó. Operação de prestação destinada ao contribuinte do imposto localizado no estado do Espírito Santo, nas regiões norte. Deixa eu ver que produto é esse aqui. Que normalmente é de transporte. Então, aqui, as alíquotas que existem, ele vai trazer tudo para você aqui. Ó, tem aqui arroz. Ó, 12%, né? Arroz, feijão, fubá de milho, farinha de milho, indeterminada. Colocou aqui 12%. Então, é dessa forma aqui que normalmente eles usam essas alíquotas, né? Aqui no regulamento de Minas Gerais também eu tenho as reduções à base de cálculo. Vocês vão ver na tabela que eu tenho aqui, ó, um CST 020. O CST 020, ele é um CST de produto tributado, porém com redução. E é um CST que você vai usar quando tiver presente aqui, ó. Se eu clicar aqui, redução.
Então, aqui tudo vai falar para mim, vai falar tudo de redução aqui, ó. O que tem redução, o que não tem, quais os produtos, né? Vocês viram lá que, lá naquela outra tabelinha lá das alíquotas, que arroz é 12%, né? Só que o arroz ainda tem umas reduções que vai tratar nessa área. Deixa eu ver se eu digitar aqui assim, pelo nome, se aparece, né? Aqui, ó. Vem falando aqui, ó. Operação de saída interna ou interestadual dos seguintes produtos. Ele colocou vários aqui. Ação animal, concentrados, PPP. Eu vou chegar no arroz aqui. Farelos de arroz. Arroz apareceu aqui 4 vezes. Arroz para beneficiamento. O que acontece? Ele mostra aqui para mim a redução que esse produto vai ter no ICMS, né? Que seria aqui de 33,33%. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, lá a alíquota a gente viu lá que é 12, né? Na arroz. Se eu pegar aqui, ó, 12% menos 33,33%, vai dar aqui 8%, né? 8% de alíquota. Mas, na verdade, como aqui no estado não tem esse 8%, é 7%, então, normalmente a gente aplica os 7% aqui para a venda de empresa, lucro real, né? Ou presumido, que é regime débito e crédito, para clientes finais. Então, um supermercado, por exemplo, ele vai pagar, é amparado por essa lei aí, ele vai pagar 7% na venda desse produto. Então, tem várias regras aqui que a gente tem que estar olhando na legislação. É lógico que você não vai ficar lendo isso aqui, ó. Para isso, existem as ferramentas que eu vou indicar aqui no nosso curso. Então, tem as ferramentas que a gente paga, né, que a gente usa para poder indicar para. Na verdade, eles colocam tudo para você aí, depois você vai, se quiser dar uma conferida, né, se é verdade aquilo ali, você vai lá, pega a legislação onde está localizada e dá uma lida. Agora, ficar procurando assim, igual eu estou fazendo para vocês aí, é inviável. Na verdade, não tem cabeça que aguente fazer isso aí, né? Então, a gente tem que saber pela onde pesquisar. Sabe, está lá na legislação, qual anexo, né? Aí você vai lá e consulta para ver se aquela informação que você pegou no site lá que você paga, se está correta. Beleza. Então, aqui eu tenho a alíquota do ICMS, porque está falando que é tributado. Então, se ele é tributado, não pode ser zero. Se você colocar zero aqui, quando você for fazer uma nota fiscal, alguma coisa, vai dar problema, ela vai parar. Vai dar erro, né? Aqui é fora do estado, se eu vender a minha mercadoria para outro estado, porque nós temos dois tipos de alíquotas de ICMS. Nós temos a alíquota interna, né? Que no caso de Minas Gerais aqui é 18, tem outros estados aqui também que são 18, outros são 17, outros, parece que, se eu não me engano, agora mudou alguns para 20. Só que para você vender para fora do seu estado, você vai ter uma alíquota interestadual que você vai aplicar. Eu vou até abrir ela aqui no Google para você ver. Vou colocar aqui tabela. Opa, tabela de alíquotas interestaduais. Então, se um cliente seu, vou pegar nesse site aqui mesmo, tentar querer vender produto para fora do estado, ele vai ter que se atentar para isso aqui, ó. Você está dando para ver direitinho aí. Então, aqui, desse lado de cá, eu tenho a origem, esse lado aqui, de qual estado vai vender para qual, e aqui, esses aqui são os destinos. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se Minas Gerais for vender certo produto aqui para. Peraí que eu me perdi aqui. É muito número. Aqui. Rio Grande do Sul aqui, ó. Aí essa lei interestadual vai ser 12%. Eu vou pegar uma outra aqui agora. Rio Grande do Sul vendendo para Minas Gerais, 12%. Entendeu? Eles têm a lei interna deles lá, de dentro do estado, mas se for vender para fora do estado, por isso que você pode olhar que, pelo menos aqui em Minas Gerais, muitas empresas compram aí com a alíquota de 12, vem de outro estado. Exatamente porque a maioria aqui vem com 12. Pode olhar que daqui para cá tudo é 12. Então, essa aqui
é a tabelinha de alíquota interestadual, beleza? Vou voltar aqui no cadastro. Aqui eu tenho o CFOP. Se eu usei lá o CST 00 para tributado, eu vou ter que utilizar aqui o CFOP de tributado também, né? Essa tabelinha aqui que eu mostrei, eu tenho ela aqui, ó. CST, CFOP, ó, 5102, lá 1102, 5102 para saída, entrada. Então, por isso que eu criei essa tabela já exatamente com essas contrapartidas aí de códigos. Então, para aparecer essa informação tributária, você viu que não é só assim, né? Essa informação ela tem um monte de coisinha por trás. Vou pegar uma outra aqui. Vou pegar uma outra aqui de substituição tributária, ST. É a mesma coisa. No ST aqui, eu vou utilizar o 500 para CSSN e o 060 para CST. Aqui, ó. Então, 060, 0500, CFOP 1403 para dentro do estado, né? Para mim dar entrada dentro do meu estado. E para mim dar entrada numa nota que veio fora do estado, 2403. Eu vendendo essa mercadoria, automaticamente vou ter que vender com CFOP 5403 ou 5405. E qual a diferença desses dois aqui, ó? O 5403, ele normalmente é para revenda. Se você vai vender para uma empresa que vai vender a mercadoria. Se for para consumidor final, você utiliza o 5405. Inclusive, todo sistema de venda, esse checkout aí que tem nos caixas, a configuração para vender os produtos que saem no cupom é com esse CFOP aqui, ó, 5405, porque é para consumidor final. Então, aqui também eu tenho os dados de substituição tributária, né? O que acontece? A substituição tributária, ela vai ser aplicada nos produtos que tem na listagem lá do regulamento, né? Então, vou voltar aqui lá no de Minas Gerais, mas todos os estados têm. Aqui eu tenho um dispositivo, eu tenho aqui um anexo, na verdade, somente de substituição tributária. Você vê que tem um para cada coisa aqui, mas eu tenho um aqui para substituição. Vou puxar aqui lá para baixo. Tem muita coisa aqui. Aqui, ó. Então, significa que todos esses produtos dessa listagem aqui, para ser vendido, precisa ter o recolhimento antecipado do ICMS. Não é que o SP, a gente confunde, não é que o SP seja um outro imposto. Não é isso. É a forma de recolher o ICMS. Um minutinho aqui, deixa eu ver. Então, é isso aqui. Ó. Então, é que esse pessoal tem que recolher aquele ICMS lá, que eu mostrei para vocês lá no regulamento, tem que recolher antecipado. E essa antecipação, ela custa caro. Por exemplo, eu vou pegar aqui da água, para você ter uma noção. Água aromatizada artificialmente. Você tem que aplicar aqui, ó, a indústria, né, no caso lá. A indústria está falando que é a indústria e o atacadista, o distribuidor. Um MVA de 295,35%. Como que isso funciona aí? Eu vou pegar aqui até uma telinha para eu poder fazer uma comparação aqui. Então, vamos supor que eu sou um fabricante de refrigerante. Refrigerante não, é água, né? Vou vender essa água aromatizada aí. Então, se o produto meu, essa água, ela for R$10, para mim pagar o ICMS dela antecipado, eu vou ter que fazer o seguinte cálculo. Vou ter que pegar os R$10, R$10, mais 295,35%, por isso que chama MVA, margem de valor agregado, né? Que vai dar R$ 39,53. Então, de R$10, que esse produto vai custar para mim, eu vou pagar o imposto em cima dele, o ICMS, em cima de R$ 39,53.
Então, agora que tem a alíquota, né, do ICMS, lá se é 18, se é 7, se é 12, tem redução ou não, vamos supor 18 aqui, vezes 18%. Então, você vai pagar aqui, ó, de ST, que é a antecipação de ST, R$ 7,11. Então, esse valor aqui que você vai pagar em cima desses R$ 39 aí. Se você fosse pagar na forma normal, né, de pagamento do ICMS, na forma tributada, você pagaria aqui, ó, R$ 10 vezes 18%. Então, tá aí a diferença do que é ST do que não é. O que é ST, você tem que acrescentar essa margem de valor agregado aqui. Por isso que muita nota, deixa eu pegar até aquela mesma que eu tinha feito, pegado aqui, você pode ver que o valor do produto, que é esse aqui, por exemplo, 510,72. Mas quando você vai lá na base de cálculo do ICMS ST, o valor está maior aqui, ó. Em vez de estar 510, está 732, porque o imposto é pago em cima desse valor aqui. Inclusive, o próprio sistema dessa empresa que vendeu aqui, ela mostra qual é essa MVA aqui, ó, do Arame Morlan, que é 50,24%. Ela pegou aqui os 510,72 mais os 50,24%, que vai dar os 732 e que o resultado seria 73,39, né? O valor arrecadado aí de substituição tributária e que no momento que você estiver dando entrada lá no seu sistema, você não pode colocar aqui que essa mercadoria é tributada. Então, se eu pegar um produto aqui, por exemplo, produto teste, tá aqui, ó. E esse produto, eu vou cadastrar o arame mesmo, vou colocar aqui arame, opa, incluiu aqui, arame Morlan. Então, como eu sei que já foi recolhido lá, aqui eu vou colocar nacional, e a tributação vou ter que colocar, marcar esse T aqui para não pagar de novo. Porque quando eu fazer a venda lá no caixa, o sistema vai registrar que esse imposto já foi pago. E é isso aí que a gente vai informar lá no Simples Nacional, por exemplo. Né? O Simples Nacional são esses produtos que eu cadastrei aqui e vendi e que já foi recolhido, que você vai colocar lá e não vai gerar o ICMS novamente para pagar. Vou só pegar um aqui. Eu tenho um simulador aqui, vou até passar para vocês aí também, para vocês treinar aqui. Isso aqui é o cálculo lá do Simples Nacional, né? Vamos supor que eu vou colocar aqui o mês, vou colocar o total que foi vendido no mês aqui. Só para me mostrar rapidinho, mas vocês vão praticar isso aqui depois. Então, através daquele cadastro do cliente lá, eu vou colocar aqui que ele vendeu lá R$ 5.000. Esses R$ 5.000 que ele vendeu, ele vai pagar todos esses impostos aqui, ó, inclusive o ICMS, porque está tributado, não teve recolhimento antecipado. Agora aqui, ele vendeu 50 mil. Desses 50 mil, desses produtos que o cliente veio aqui no cadastro e marcou para você aqui que a mercadoria é ST, quando ela foi vendida, ela vai aparecer no seu relatório lá que o produto foi vendido com ST. Então, para que serve essa informação dele aqui? Para quando você, contador, for calcular o imposto desse cliente, você vai marcar aqui substituição tributária. O que o sistema vai fazer? Vai excluir esse imposto aqui, esse ICMS do imposto do cliente. Então, quando o cliente pagar, ele não vai pagar mais ICMS em cima desses 50 mil. Isso, agora, o problema é que no relatório que você tem lá, que você recebe dos seus clientes, por exemplo, você que é contador, você não sabe se essa informação está certa, porque você vai receber lá só um relatório resumindo, né? Igual vou até pegar um aqui de exemplo, só para você ver. Vou pegar um aqui para ficar mais fácil. Te vendo, a gente aprende mais, né? Vou pegar um aqui, ó. Então, o que causa esse problema tão grande do pessoal pagar imposto errado, Receita vir depois
para cobrar do cliente. Aqui nesse relatório, ele me mostra um resumo aqui, ó. Então, resumo, para vocês verem. Resumo de CFOP, NFCE emitidas. NFCE é Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, correto? Então, aqui, ele mostra o resumo de quanto foi vendido. Ele mostrou aqui que a pessoa vendeu de tributado, ó, R$ 2.134,41, depois mais R$ 52,00, e de substituição tributária, ele vendeu 51 mil. O que acontece? Dentro desse valor aqui, você não sabe se ele colocou certo. Talvez ele, dentro disso aqui está errado, ó. E muitas vezes está, né? Muitas vezes está errado. Então, você vai, pega e importa para o sisteminha lá do Simples. Calculou aqui, o sistema vai te mostrar os valores aí, ó. Imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, INSS, ICMS, e dá o total lá. Então, em cima daquilo ali, o cliente está pagando imposto, está maior ou a menor. O que acontece? A Receita depois, ela vai lá e pega só o que você pagou a menor, né? Ela não é besta de pegar lá o que você pagou a maior. Pega lá, fala, você tinha que ter pago aqui, em cima de tal produto, né? Tinha que ter pago aqui R$ 100 ICMS, não foi 69. Eu quero o restante de volta aí, quero esse imposto aí. Só que aí tem produto lá que talvez ele teria que não ter pago o ICMS, pagou. E eles não vão atrás disso aí. E se você resolver ir atrás da Receita e pedir de volta, aí você vai entrar num grande risco, que eles podem tentar auditar sua empresa inteira e descobrir mais coisas. Por exemplo, nota sem produto sem nota, produto sem entrada da nota, né? Então, assim, muita gente vai cadastrar produto e no momento do cadastro ele marca o produto errado, aí dá problema também. Então, tem que ter muito cuidado aqui, por isso que eu digo que a base tem que ser o cadastro do produto. Beleza?